Era um dia ensolarado em São Paulo, e Laura estava em seu pequeno apartamento, cercada por livros e anotações. O telefone tocou, e a voz do pai ecoou do outro lado da linha, firme e autoritária. Você vai a essa festa de casamento, goste ou não, Laura? Se não for, não pagarei mais sua faculdade. Entendeu? A jovem de 22 anos sentiu um frio na barriga. Ela olhou para o envelope de aceitação na mesa, um convite para um mestrado em engenharia ambiental que conquistou sozinha, sem a ajuda da família. Laura sempre foi a filha invisível, ofuscada pela luz da irmã mais nova, Jéssica. A irmã era o orgulho da família, perfeita em todos os aspectos, enquanto Laura se sentia como um mero pano de fundo, uma decepção que existia apenas para contrastar com o brilho da irmã. O casamento que seu pai mencionava era, claro, o de Jéssica com Trevor, um jovem de uma família rica que trabalhava no setor imobiliário. Laura se lembrou das poucas vezes em que se encontraram. Trevor a olhava como se ela fosse parte da mobília, sem realmente a ver. Pai, eu tenho provas naquela semana, disse Laura, sabendo que era uma mentira. Na verdade, ela havia terminado a faculdade 3 semanas antes com honras, e já tinha uma proposta de emprego que pagava R$110 mil por ano. Eles não sabiam de nada. Laura havia desistido de compartilhar suas conquistas com eles, percebendo que não se importavam. As provas podem esperar, ele respondeu, a voz cortante. O casamento da sua irmã acontece uma vez na vida. Você acha que eu e sua mãe pagamos sua faculdade para você faltar a eventos familiares? Ela riu por dentro. Pagaram apenas o primeiro semestre, e desde então se comportavam como se tivessem comprado um palácio. O resto foi por conta dela, empréstimos, 3 empregos, bolsas de estudo. Enquanto isso, Jéssica recebia tudo de mão beijada. Vou pensar, respondeu Laura. Não, você não vai pensar. Você vai vestir um vestido e sorrir, ou pode esquecer a minha faculdade. O pai desligou. Laura deixou o telefone de lado e olhou ao redor. Seu apartamento era pequeno, com uma cozinha minúscula e um banheiro que às vezes exalava o cheiro da comida dos vizinhos. Mas tudo ali era dela. Cada item, cada livro, cada caneca foi comprado com seu próprio dinheiro. Eles não tinham ideia de que ela se sustentava sozinha há anos. A ameaça de cortar o pagamento da faculdade era risível. Ela não devia nada a eles. Laura havia se formado com louvor e conseguido um emprego em uma das melhores empresas de engenharia do Noroeste. A nova posição começaria em 2 semanas, logo após o casamento de Jéssica, evento que ela não pretendia comparecer. Claro, seu pai e sua mãe não sabiam disso, e Jéssica provavelmente nem se lembrava de que tinha uma irmã. Ela pegou o celular e abriu o grupo da família no WhatsApp. As mensagens eram todas sobre o casamento. Flores, disposição dos convidados, provas de vestido, o jantar antes da cerimônia. A mãe enviou centenas de fotos de Jéssica em vestidos brancos, sempre acompanhadas de comentários como ela brilha, e que sortudo é Trevor. Nenhuma pergunta sobre Laura, nenhuma menção ao seu diploma. Quando mencionou sua defesa de tese 1 mês atrás, a mãe respondeu, que ótimo, querida, e logo mudou de assunto para o chá de panela de Jéssica. Laura havia parado de esperar por atenção. Jéssica sempre foi a estrela, e ela apenas o pano de fundo. Isso nunca mudaria. Mas agora, Laura não precisava mais da aprovação deles. Tinha construído sua vida do zero, sem a ajuda deles, sem os elogios que nunca recebeu. Tudo o que conquistou, eles nem sabiam. Em sua mesa, um envelope espesso e oficial aguardava. Dentro, um cheque no valor exato que seus pais haviam pago pelo primeiro semestre, R$12.350,50. Ela havia contado cada centavo, economizando por meses, vivendo de macarrão instantâneo e produtos em promoção. Mas conseguiu. Não pretendia devolver esse dinheiro por gratidão, era um símbolo, sua forma de cortar os laços que eles tentavam usar para controlar sua vida. Faltavam 2 dias para o casamento. Laura já havia decidido que não iria, mas ainda não tinha contado a ninguém. Queria ver a expressão do pai ao entregar aquele envelope. Queria que ele entendesse que sua ameaça não significava nada, que ela não precisava dele nem do seu dinheiro, que havia conseguido tudo apesar deles, não graças a eles. Era mesquinho, talvez, mas depois de tantos anos sendo tratada como invisível,
ela queria que eles finalmente percebessem quem estavam perdendo. Crescer em sua família era como viver em um palco, onde os holofotes nunca estavam voltados para ela. Jéssica, 3 anos mais nova, sempre foi o centro das atenções. Linda, doce, com um sorriso que derretia os pais. Laura, por outro lado, era a filha quieta e séria, mergulhada nos estudos, pois era o único lugar onde se sentia valorizada. Os pais nunca disseram diretamente que ela era inferior, suas ações falavam mais alto. Quando Laura ganhou um prêmio por suas notas na escola, a mãe apenas acenou, muito bem, querida, e logo voltou sua atenção para Jéssica, ajudando-a com uma apresentação de dança. Quando venceu uma feira de ciências, o pai a elogiou brevemente, mas logo a conversa voltou a ser sobre a equipe de cheerleaders de Jéssica, que havia passado para as competições nacionais. Laura percebeu cedo que suas conquistas eram apenas notas de rodapé na história da irmã. Quando chegou à faculdade, parou de tentar chamar a atenção deles. Focou nos estudos, trabalhou e construiu uma vida separada. Voltava para casa nas festas apenas por obrigação, mas não contava mais sobre suas atividades, estágios e planos. Para quê? Ninguém ouvia. Enquanto isso, Jéssica passava facilmente pelo curso de administração na universidade, totalmente sustentada pelos pais, se juntando a um grupo de irmandade, sempre cercada de amigos e postando fotos nas redes sociais, onde parecia uma rainha. Ela terminou com notas medianas e sem emprego, mas isso não importava. Conheceu Trevor no último ano. Ele tinha dinheiro e conexões e para os pais isso era suficiente. O noivado foi anunciado durante um jantar em família, onde Laura compareceu sem muito entusiasmo. Jéssica se levantou, exibindo um anel com um enorme diamante, radiante ao contar como Trevor a pediu em casamento em uma vinícola. A mãe chorou de felicidade e o pai apertou a mão de Trevor dizendo, bem-vindo à família. Laura apenas sorriu educadamente enquanto todos brindavam ao futuro brilhante de Jéssica. Ninguém perguntou como ela estava, ninguém se interessou pelo que ela faria após a formatura, se estava namorando alguém. Ela era mais uma espectadora no espetáculo chamado A Vida Perfeita de Jéssica. Após aquele jantar, Laura voltou para São Paulo e tomou uma decisão. Chega! Não vou mais tentar fazer parte dessa família. Vou terminar a faculdade, conseguir um emprego e seguir em frente. Esse era o seu plano. Que eles vivessem sua vida perfeita com a filha perfeita e seu noivo perfeito. Ela não era mais necessária. E para ser sincera, eles também não eram necessários para ela. Mas romper tudo de uma vez não era fácil. As ameaças do pai, suas constantes lembranças de que pagou sua educação e que supostamente ela lhe devia algo, ainda estavam presentes. Por isso, economizou aquele valor para devolver cada centavo e encerrar essa história de uma vez por todas, sem dívidas e sem a sensação de obrigação. Na véspera do casamento, a mãe ligou. Laura estava colocando o cheque no envelope, conferindo se estava tudo certo, quando viu o nome dela na tela. Oi, mãe, disse ela, mantendo a calma. Laura, querida, só queria ter certeza de que você vem amanhã. Seu pai está preocupado, caso você mude de ideia. Laura quase riu. Eles estavam preocupados, como se realmente se importassem com ela, e não apenas com a aparência da família nas fotos. Eu vou, respondeu Laura. Ótimo. Jéssica vai ficar tão feliz. Ela pergunta por você o tempo todo. Claro que era mentira. Jéssica não se importava com ela há anos, mas não havia sentido em discutir isso. A que horas começa a cerimônia? Perguntou Laura, já sabendo a resposta. Às 3, mas as fotos começam antes, então a família precisa estar lá 1 da tarde. Você chega a 1? Sim, chegarei. E vista algo bonito. Jéssica quer que todos estejam à altura. Claro que ela quer. Laura olhou para o simples vestido azul marinho pendurado no armário. Era discreto, mas adequado para um casamento. Apenas Jéssica provavelmente reviraria os olhos e diria algo como, você poderia ter se esforçado um pouco mais. Vai ficar tudo bem, mãe, respondeu Laura. Certo, querida. Até amanhã. E antes de desligar, a mãe acrescentou, e Laura, tente ficar feliz por sua irmã. Claro, pensou Laura. É o dia especial dela. Desligou o telefone sem responder. Ficar feliz por Jéssica.
como se ela tivesse feito algo diferente a vida toda. Aquela noite Laura quase não dormiu. Repetia em sua mente o momento em que entregaria o envelope ao pai. Ensaiou as palavras dezenas de vezes, mas ainda temia que sua voz falhasse. Às vezes pensava que talvez fosse melhor enviar o cheque pelo correio e evitar a cena. Seria mais fácil, mais tranquilo, sem conversas desnecessárias. Mas outra parte dela, aquela que havia sido ignorada e não ouvida por anos, queria que eles realmente a vissem, que entendessem que ela havia conseguido sem eles, que ela valia algo mesmo sem a aprovação deles. O casamento aconteceria em um luxuoso espaço em São Bernardo do Campo, a apenas 20 minutos de seu apartamento. Laura chegou às 13h15, intencionalmente um pouco atrasada, pois passou 10 minutos no carro, reunindo coragem para sair. O local era realmente deslumbrante. Jéssica não economizou. Um jardim repleto de rosas brancas, luzes cintilantes, um quarteto de cordas tocando na entrada. Tudo perfeito. Os convidados, vestidos com trajes caros, riam, brindavam com champanhe e admiravam a decoração. Laura entrou e imediatamente avistou os pais na entrada. Eles conversavam animadamente com os pais de Trevor. O pai ria alto de alguma piada com a mão na cintura da mãe. Pareciam felizes, orgulhosos, completamente imersos naquele momento ideal. Ela respirou fundo, apertou o envelope com força na mão e se dirigiu até eles. O pai foi o primeiro a notar sua presença. O sorriso no rosto se desfez, e a expressão relaxada deu lugar a uma irritação. Você se atrasou, disse ele em voz alta, fazendo com que alguns convidados se virassem. Trânsito, respondeu Laura com um tom indiferente. A mãe lançou um olhar crítico para o vestido dela e fez uma careta. Ah, Laura, é isso que você vestiu? Laura olhou para o vestido azul marinho. Era discreto, arrumado, adequado para um casamento. Mas sabia que a mãe se referia ao fato de que não parecia caro ou ostentoso. Está tudo certo, disse Laura. Vamos, precisamos tirar fotos da família antes da cerimônia. A mãe acenou com a mão em direção ao arco de flores, mas Laura não se moveu. Em vez disso, estendeu o envelope para o pai. O que é isso? Ele perguntou, pegando-o, mas sem abrir. Abra. Ele olhou para ela com desconfiança, então rasgou o envelope, retirou o cheque e seus olhos se arregalaram. O que é isso? Ele repetiu, mas agora sua voz soava diferente, confusa. Um cheque de R$ 12.350, disse Laura. Exatamente o que você pagou pelo meu primeiro semestre. Estou devolvendo esse dinheiro. A mãe se inclinou para ver o cheque com a boca entreaberta. Laura, do que você está falando? Sobre o fato de que vocês mantiveram esse pagamento como uma arma. Ameaçaram parar de pagar quando eu não fazia o que vocês queriam. Aqui estão os seus dinheiros de volta. Agora não há mais poder sobre mim. O pai a olhou como se estivesse ouvindo uma língua estrangeira. Poder? Laura, nós somos seus pais. Queríamos ajudar. Ajudar? Laura riu amargamente. Vocês pagaram um semestre e se comportaram como se tivessem pago toda a minha educação. O resto foi com empréstimos, bolsas, 3 empregos. Eu fiz tudo sozinha. E enquanto isso, vocês gastavam dinheiro com Jéssica. Isso não é justo, disse a mãe, elevando a voz. Nós sempre te apoiamos. Não, respondeu Laura. Vocês apoiaram Jéssica. Eu sempre fui a segunda opção. As pessoas começaram a se virar, as conversas diminuíram. Laura percebeu que os convidados pararam e a observavam. O rosto do pai ficou vermelho. Ele se aproximou e falou em um tom mais baixo. Não é hora nem lugar. Sua irmã está se casando agora. Eu sei. E eu não vou ficar. Como assim você não vai ficar na cerimônia? Laura não estava ali para celebrar, mas para devolver o cheque e deixar claro que não faria mais parte daquela família. Não serei mais invisível. Não vou permitir que vocês me tratem como se eu não existisse. A mãe estendeu a mão como se fosse agarrá-la, mas Laura recuou. Laura, não seja tola. Você não pode simplesmente ir embora. Laura se virou e caminhou em direção à saída. O pai gritou com uma voz autoritária, Laura, volte aqui imediatamente. Mas ela não parou. Seu coração batia forte, as mãos tremiam, mas seus passos eram firmes. Atrás dela, ouviu a mãe falando em um tom agudo sobre vergonha e como ela estava estragando tudo.
Mas Laura não estava estragando nada. Era a primeira vez na vida que escolhia a si mesma. Chegou ao carro e se sentou ao volante, segurando o volante com tanta força que os dedos ficaram brancos. Parte dela esperava que o pai saísse atrás dela, gritando, exigindo que voltasse, ameaçando de alguma forma. Mas ele não apareceu. Ligou o motor e saiu do estacionamento, deixando para trás o local do casamento e sua família. Enquanto dirigia de volta para São Paulo, uma mistura de sentimentos a invadiu: alívio, tristeza, raiva e liberdade. Passou anos tentando merecer a aprovação deles, provando que era digna de sua atenção. Mas para quê? Eles nunca a enxergaram como realmente era. E a verdade que Laura percebeu era que não precisava mais disso. Ela construiu sua vida sozinha, se formou, arrumou um bom emprego, provou a si mesma que era forte e capaz. E o que pensavam dela não mudava isso. Embora, em algum lugar profundo dentro dela, uma pequena voz insistisse que eles não sabiam nada sobre sua vida. Não sabiam que ela havia se formado na universidade. Não sabiam onde trabalhava, não sabiam o que havia conquistado. Parte dela queria que soubessem, que vissem quem haviam rejeitado, quem subestimaram. Mas outra parte questionava: e para quê? O que isso mudaria? Eles de repente perceberiam que estavam errados? Ou, como sempre, encontrariam uma maneira de minimizar tudo o que ela havia feito, dizendo que não era tão importante quanto o casamento da Jéssica ou a nova posição do Trevor? Laura não tinha respostas. Apenas sabia que dera o primeiro passo, cortando-os de sua vida. E embora isso fosse assustador, era o certo a fazer. Quando chegou em casa, serviu-se de um copo de vinho e se sentou no sofá. Na mesa havia uma carta, uma notificação de aceitação para a pós-graduação. Ela ainda não havia decidido se aceitaria. O trabalho na Torberry Systems era excelente, e ela não queria perder essa oportunidade. Mas a pós-graduação abriria novas portas, novas perspectivas. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha opções reais, e ninguém iria tirar dela o direito de escolher. O telefone vibrou. Era uma mensagem da Jéssica. Para onde você foi? Mamãe disse que você saiu. O que está acontecendo? Laura olhou para a tela por um longo tempo e, em seguida, simplesmente apagou a mensagem. O que quer que acontecesse a seguir, ela não iria mais se explicar para quem não se importava. Uma semana após o casamento, seu telefone literalmente explodiu com chamadas e mensagens. A mãe ligou 17 vezes em 3 dias. O pai enviou mensagens cada vez mais agressivas, exigindo explicações. Jéssica deixou mensagens de voz, primeiro confusas, depois irritadas. Laura ignorou tudo. Em vez disso, concentrou-se em seu novo estágio, preparando-se para o trabalho. Pesquisou sobre a Torberry Systems, estudou projetos, organizou seu apartamento, comprou roupas para o escritório e arrumou seu espaço de trabalho. Tentava se convencer de que fizera a coisa certa ao romper os laços com a família. E, para ser honesta, na maior parte do tempo, realmente acreditava nisso. Mas às vezes, tarde da noite, quando não conseguia dormir, dúvidas surgiam. Será que eu fui longe demais? Será que deveria apenas ter aguentado e ido ao casamento? Será que agi de forma mesquinha? Então, lembrava-se do olhar do pai. Quando entregou o cheque, ele não a olhou com compreensão ou orgulho, mas com irritação, como se ela estivesse atrapalhando algo importante. Lembrava-se de como a mãe primeiro avaliou seu vestido e não a ela. E de todos aqueles anos em que foi apenas um pano de fundo, um detalhe a mais na história deles. E então as dúvidas desapareciam. Não, ela não havia exagerado. Ela simplesmente se defendeu pela primeira vez na vida. Na quinta-feira, 5 dias após o casamento, alguém bateu à sua porta. Laura olhou pelo olho mágico. No corredor estava Jéssica vestindo jeans caros, uma blusa de seda e com os cabelos perfeitamente arrumados. Por um segundo, ela pensou em não abrir, mas a curiosidade venceu. "O que você está fazendo aqui?", perguntou, deixando a porta entreaberta. "Posso entrar? Como você soube onde eu moro? Mamãe sabia desde quando você se mudou. Por favor, me deixe entrar. Precisamos conversar." Laura hesitou, mas acabou se afastando. Jéssica entrou, olhou ao redor e fez uma careta. Laura percebeu imediatamente o que ela estava pensando. Seu apartamento era simples, sem luxo.
Nada comparado ao elegante apartamento onde ela e Trevor haviam se mudado recentemente. O que você quer, Jéssica? Perguntou, cansada. Ela se virou e, para sua surpresa, viu lágrimas nos olhos da irmã. Quero entender por que você estragou meu casamento. Eu não estraguei seu casamento. Eu saí antes de começar. Exatamente. Você saiu e fez uma cena. A mãe chorou durante toda a cerimônia. O pai estava furioso. Os convidados perguntavam: onde você está? O que aconteceu? Você entende como isso foi constrangedor? Laura cruzou os braços. Desculpe se minha ausência estragou sua festa. Não era essa a intenção. Jéssica enxugou as lágrimas, espalhando a maquiagem. Eu simplesmente não entendo por que você fez isso. Por que entregou o cheque ao papai e simplesmente saiu? Porque eu estou cansada. Cansada de não ser notada. Do que você está falando? Claro que você é importante. Você é minha irmã. Laura sorriu sem alegria. Sério? Quando foi a última vez que você se interessou por como eu estou? Quando mamãe ou papai vieram a algum evento meu ou me parabenizaram por algo? O rosto de Jéssica expressou confusão genuína. E quais foram suas conquistas? E ali estava a prova. Ela simplesmente não existia no mundo deles. Eu me formei na universidade há 3 semanas, disse Laura em voz baixa com honras. Fui a melhor da turma, fiz um discurso na cerimônia. Ninguém de vocês veio porque ninguém sabia. Eu não disse nada porque sabia que não se importavam. Os olhos de Jéssica se arregalaram. Você se formou na universidade. Por que você não disse nada? Porque toda vez que eu tentava falar sobre mim, vocês mudavam de assunto para você, para sua fraternidade, seu namorado, seu casamento, seus planos. Não havia espaço para mim na conversa. Jéssica sentou-se no sofá, parecendo perdida. Eu não sabia, ela sussurrou. Claro que não sabia, Laura deu de ombros. Ninguém perguntou. Ela se levantou, sorrindo timidamente. Preciso ir, Trevor está esperando no carro. Mas, Laura, eu realmente sinto muito. E estou orgulhosa de você. Verdade. Laura a acompanhou até a porta. Antes de sair, Jéssica se virou. Você vai conversar com mamãe e papai? Não sei. Talvez um dia, mas não agora. Preciso de tempo. Jéssica assentiu e saiu. Laura fechou a porta, encostou-se a ela e suspirou. A conversa a deixou emocionalmente exausta, mas ao mesmo tempo era necessária. Será que Jéssica realmente tentaria mudar? Ou tudo permaneceria como antes? Mas Laura disse tudo o que queria dizer. O telefone vibrou. Era uma mensagem do pai. Sua mãe está arrasada. Você precisa se desculpar com ela. Laura encarou a tela, sentindo a raiva borbulhar dentro dela. Mesmo agora, depois de tudo, ele ainda falava sobre eles. Sobre como estavam feridos. Não havia palavras sobre como ela estava se sentindo. Ela digitou uma resposta 3 vezes e apagou, antes de enviar uma mensagem curta. Eu não devo nada a ninguém. Eu devolvi o dinheiro. Estamos quites. A resposta veio imediatamente. Dinheiro não apaga 18 anos que nós te criamos. Você é egoísta e ingrata. Egoísta. A palavra a atingiu. Por um segundo, ela pensou que talvez ele estivesse certo, mas não. Ela sabia que cuidar de si mesma não era egoísmo, que estabelecer limites não era ingratidão e que recusar-se a tolerar humilhações não era fraqueza. Desligou o telefone, deitou-se mais cedo e tentou limpar a mente antes do primeiro dia no novo trabalho. Uma nova vida estava começando, a sua própria. Sua primeira semana na Torberry Systems foi simplesmente incrível, mas de uma forma positiva. O escritório era espaçoso, iluminado, com enormes janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista de toda a cidade. Na sua equipe havia mais 6 engenheiros inteligentes, enérgicos e verdadeiramente apaixonados por ecologia e tecnologias sustentáveis. Sua chefe era Gretchen, uma mulher de cerca de 50 anos, com vasta experiência e um caráter firme, mas justo. Laura mergulhou de cabeça no trabalho, grata por poder pensar em algo além da família. Estavam projetando um sistema de purificação e reutilização de água para um subúrbio de São Paulo. Ela passava horas fazendo cálculos, analisando relatórios de impacto ambiental e discutindo com a equipe. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia novamente ela mesma.
Não era apenas a filha ou a irmã da Jéssica, mas simplesmente Laura, uma engenheira fazendo um trabalho importante. Na sexta-feira à tarde, Gretchen a chamou para conversar. Então, como foi sua primeira semana? Perguntou, indicando uma cadeira. Ótima, aprendi muito. É visível, ela sorriu. Você está indo muito bem. Estou realmente impressionada com seu trabalho. Ela fez uma pausa e depois acrescentou: há algo sobre o que eu gostaria de conversar. Estamos preparando uma proposta para um grande projeto para a cidade de São Paulo. É um programa de desenvolvimento sustentável, sistemas hídricos, reciclagem de resíduos e infraestrutura verde. Se ganharmos a licitação, será um dos maiores projetos da história da empresa. Isso soa incrível, disse Laura. E quero que você faça parte da equipe. Trabalhar ao meu lado e com 2 engenheiros seniores. É uma grande responsabilidade, especialmente para uma novata, mas estou confiante de que você vai se sair bem. Uma onda de empolgação a invadiu. Eu adoraria, respondeu Laura. Ótimo! Em 3 semanas teremos a apresentação para o conselho da cidade. Você ajudará com a documentação técnica e talvez responda a algumas perguntas na reunião. Ela saiu do escritório com um sorriso de orelha a orelha. Era exatamente a oportunidade pela qual havia trabalhado tanto. E o mais importante, ela conquistou sozinha, sem a ajuda de ninguém ou de conexões familiares. À noite encontrou-se com Kelsey, sua melhor amiga desde a faculdade. Laura e Kelsey estavam sentadas em um aconchegante restaurante no centro de São Paulo, onde o aroma do café fresco e o murmúrio das conversas criavam uma atmosfera acolhedora. Laura havia acabado de compartilhar com sua amiga tudo o que acontecerá após o tumultuado casamento de Jéssica, sua irmã. Não consigo acreditar que você realmente entregou um cheque e simplesmente saiu, exclamou Kelsey, balançando a cabeça em admiração. Isso é a coisa mais incrível que eu já ouvi. Na verdade, não foi tão incrível na hora, Laura respondeu com um sorriso nervoso. Eu estava com tanto medo. Mas você sabe como é, eu precisava fazer algo. Isso é o mais importante, Kelsey disse, tomando um gole de seu vinho. Eles ainda estão te procurando? Depois que a Jéssica veio aqui, meu pai começou a me mandar mensagens. Minha mãe deixa mensagens de voz. Eu quase não respondo, Laura disse, olhando para baixo. Você está fazendo a coisa certa, Kelsey afirmou com firmeza. Você não deve nada a eles. Você já cuida de si mesma há muito tempo. Laura suspirou, sentindo uma pontada de tristeza. É isso que mais dói. Eles simplesmente não percebem. Passei anos tentando ser independente, provando que consigo sozinha. E eles acham que estou lutando ou que não estou indo bem. Nunca pensaram que eu poderia estar prosperando. Kelsey estendeu a mão e segurou a de Laura com força. A perda é deles, Laura. Você é inteligente, bem-sucedida e talentosa. Você não precisa da aprovação deles. Você entende isso? Laura perguntou, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Sim, estou começando a entender, respondeu Kelsey. As 2 amigas continuaram a conversa, falando sobre o trabalho de Kelsey, seus encontros e planos para o verão. Era bom falar sobre coisas normais, longe das pesadas conversas familiares. Quando Laura voltou para casa, encontrou um envelope embaixo da porta. Reconheceu imediatamente a caligrafia da mãe. Seu coração afundou. Dentro havia um cartão com uma mensagem padrão sobre família e perdão. Abaixo, uma mensagem pessoal de sua mãe: Laura, por favor, volte para casa. Sentimos sua falta e amamos você. Todos os problemas podem ser resolvidos. Você é nossa filha, e queremos que você faça parte de nossas vidas. Ligue para mim. Com amor, mamãe. Laura ficou olhando para o cartão, sem saber o que sentir. Parte dela queria acreditar, esperava que as coisas realmente pudessem mudar. Mas outra parte sabia que aquilo não era um pedido de desculpas, mas apenas uma tentativa de fazer tudo parecer normal. Ela guardou o cartão e foi para a cama, mas o sono não veio. Sua mente estava cheia de lembranças, como ganhou a Olimpíada de Matemática e seus pais esqueceram de buscá-la na escola, porque estavam no show de Jéssica. Aquele Natal em que ganhou meias e uma calculadora, enquanto Jéssica ganhou um novo notebook e uma bolsa de designer, e os jantares em que ela ficava em silêncio, enquanto todos falavam apenas sobre a vida da irmã.
Mas então ela pensou no futuro que estava construindo sozinha, no trabalho que a inspirava, na independência pela qual lutou, nas pessoas que a valorizavam pelo que ela era e pelo que sabia fazer. Eu não preciso mais da aprovação da minha família, pensou. Aprendi a fazer isso sozinha, mas a dor ainda está lá. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma mensagem de Jéssica. Mamãe disse que te enviou um cartão. Eu sei que você está brava, mas por favor, pense em conversar com eles. Eles realmente sentem sua falta, filha. Ela não respondeu imediatamente. Apenas se arrumou e saiu para correr, tentando limpar a mente. Quando voltou, escreveu uma resposta curta. Obrigada por me escrever, mas eu preciso de mais tempo. Não estou pronta para essa conversa ainda. A resposta veio quase que imediatamente. Eu entendo. Apenas saiba que se precisar, estou aqui. Um pequeno gesto, mas que significava algo. Talvez Jéssica realmente estivesse tentando, ou talvez não. O tempo diria. Na semana seguinte, Laura mergulhou de cabeça no trabalho do Projeto de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo. O projeto era enorme. Era necessário atualizar completamente o sistema de abastecimento de água da cidade, reduzir as perdas, tornar o uso dos recursos mais eficiente, adicionar áreas verdes para a captação de água da chuva e lançar programas educacionais sobre preservação ambiental. Era exatamente o que ela sonhara ao escolher a carreira de engenheira ambiental. Certa tarde, enquanto revisava o orçamento, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas com o código da cidade. Normalmente, ela não atendia esses tipos de chamadas, mas algo a fez atender. Alô, é a Laura? Sim. Quem fala? É o Trevor, marido da Jéssica. Nos encontramos algumas vezes. A voz dele soava estranha, quase nervosa. Laura imediatamente se colocou em alerta. O que você quer? Eu gostaria de conversar. Você tem alguns minutos? Ele parecia inseguro, nada como o homem confiante que ela conhecia. Estou ouvindo, disse ela, mantendo o tom frio. Olha, eu sei que você está passando por um momento difícil com sua família. A Jéssica me contou o que aconteceu no casamento, e eu pensei que você deveria saber de algo. Do que você está falando? Ele hesitou por alguns segundos. É melhor falarmos pessoalmente. Não quero discutir isso por telefone. Laura hesitou. Encontrar Trevor a sós era estranho, e ela não confiava totalmente em suas intenções, mas a curiosidade venceu. Certo. Tem uma cafeteria na Rua dos Três Irmãos. Posso estar lá em 1 hora. Perfeito. Eu também estarei lá. Nos 45 minutos seguintes, Laura não conseguia parar de pensar no que ele poderia ter a dizer. O que ele queria? Será que seus pais pediram para ele falar com ela? Ou talvez Jéssica o tivesse enviado? Ou seria algo ainda mais complicado? Quando chegou à cafeteria, Trevor já estava sentado em uma mesa de canto, com 2 copos de café à sua frente. Ele se levantou ao vê-la, parecendo um pouco inseguro. Vestia jeans e uma camisa casual, com os cabelos bagunçados. Obrigado por vir, disse ele, indicando uma cadeira. Eu pedi um café normal para você, não sabia o que você gosta. Obrigada. Laura se sentou, envolvendo as mãos na xícara e esperando que ele começasse a falar. Trevor passou a mão pelos cabelos, um gesto que demonstrava seu nervosismo. Certo, vou direto ao ponto, ele disse, respirando fundo. Seus pais mentiram para mim e para Jéssica sobre suas finanças. Laura franziu a testa. Como assim? Há cerca de 3 meses, seu pai veio até mim e pediu um empréstimo. Ele disse que estava com problemas temporários no negócio e precisava de R$ 20.000 até que um cliente grande pagasse. Ele prometeu devolver em 2 meses, continuou Trevor. Seu pai abriu uma pequena consultoria, ajudando empresas com planejamento financeiro. O negócio era razoável, mas não muito lucrativo. Pedir R$ 20.000 é sério. E você deu a ele o dinheiro? Laura perguntou, surpresa. Sim, afinal, é família. Queria ajudar, mas o prazo passou e o dinheiro não voltou. Primeiro, ele disse que o cliente atrasou o pagamento, depois que surgiram despesas inesperadas, e então afirmou que devolveria após o casamento da Jéssica. Deixa eu adivinhar, Laura disse, com um sorriso irônico. Ele não devolveu? Não. E quando eu perguntei sobre isso na semana passada, ele disse que precisava de mais 15 mil para manter o negócio funcionando.
Se não ajudássemos, tudo iria por água abaixo. Laura se recostou na cadeira, processando a informação. E o que isso tem a ver comigo? Jéssica disse que seus pais pagaram sua faculdade, Trevor respondeu. E que eles ajudaram vocês duas por anos. Mas se isso é verdade, por que estão pedindo dinheiro a mim? Por que estão com problemas? Ela riu, mas era uma risada amarga. Eles não pagaram minha faculdade, Trevor. Apenas o primeiro semestre, há 4 anos. Um único semestre. O resto eu paguei sozinha, com empréstimos, bolsas de estudo e empregos. E para ser sincera, duvido que tenham ajudado Jéssica tanto quanto você pensa. O rosto de Trevor empalideceu. O quê? Mas seus pais sempre disseram que pagaram sua educação completamente. Eles adoram se apropriar dos méritos, respondeu Laura com calma. Há anos eles contam a todos como são generosos e sacrificiais, mas isso é só uma fachada. Na verdade, as coisas são bem diferentes. E por que o negócio deles está em dificuldades? Laura perguntou. O que ele disse? Algo sobre o mercado, que os clientes estão cortando orçamentos. As desculpas de sempre. Mas agora estou começando a duvidar se isso é verdade. Talvez seja parcialmente verdade, disse ela. Ou talvez ele simplesmente não saiba lidar com dinheiro e tenha muito orgulho para admitir isso. De qualquer forma, isso não é seu problema, Trevor disse, esfregando as têmporas. Eu sei, respondeu ela. Mas Jéssica está preocupada. Ela teme que os pais possam perder a casa. Já está dizendo que se as coisas ficarem muito ruins, talvez tenhamos que levá-los para morar conosco. Laura viu a preocupação nos olhos dele. Trevor cresceu em uma família rica, mas não era tolo. Sabia que sustentar sogros indefinidamente era um caminho para problemas, tanto no casamento quanto nas finanças. E o que você quer que eu faça? Perguntou ela. Não sei. Apenas pensei que você deveria saber o que está acontecendo. Você ainda queria perguntar se eles realmente pagaram sua faculdade? Não, disse ela. Só 12 mil reais há 4 anos. Eu devolvi esse dinheiro para eles na semana passada. Agora estamos quites. Trevor ficou em silêncio, processando o que ela dissera. Seu maxilar se contraiu. Jéssica não sabe nada disso. Então, talvez você devesse contar a ela, respondeu Laura com calma. Não tenho certeza se ela vai acreditar. Ela os idolatra. Acha que eles são santos que sacrificaram tudo por nós. Isso é porque apenas ela se beneficiou de todos esses sacrifícios, sejam reais ou inventados. Laura tomou um gole de café. Olha, Trevor, eu não posso te ajudar. Eu cortei relações com eles por um motivo. Se você quer saber a verdade sobre o dinheiro, resolva isso sozinho. Peça a eles documentos, extratos bancários, relatórios do negócio. Ele assentiu cansado, esfregando a testa. Você está certa. Eu entendo que você está certa. Só não esperava por isso. Bem-vindo ao meu mundo, disse ela com um sorriso amargo. Ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o burburinho da cafeteria. Então Trevor disse, sabe, independentemente do que digam, você fez a coisa certa. Saiu da festa de casamento e estabeleceu limites. Jéssica contou que você disse que se sentia invisível. Parece que ela finalmente está começando a entender o quão errado tudo isso estava. Talvez Laura deu de ombros. Ou talvez ela só esteja desconfortável com a ideia de que a imagem perfeita que tinha de sua vida está desmoronando. Ele sorriu de lado. Provavelmente ambos. Depois que Trevor saiu, Laura ficou na cafeteria por quase mais 1 hora, refletindo sobre tudo que ouvirá. Parece que os pais realmente estavam em apuros financeiros, e em vez de admitir isso, estavam jogando seu jogo favorito, fingir que estavam bem e arrastando outros para suas dívidas. Uma parte dela sentia satisfação. Durante todo esse tempo eles fizeram parecer que tinham tudo sob controle, que eram mais bem-sucedidos do que ela, mas na verdade, eram apenas melhores em esconder seus problemas. Mas outra parte dela se sentia triste. Seus pais passaram anos tentando parecer alguém, em vez de serem quem realmente eram, construindo uma fachada enquanto tudo desmoronava por dentro, e agora estavam pagando por isso. Ela pegou o telefone e olhou para a última mensagem do pai. Você é egoísta e ingrata. Ela digitou uma resposta. Eu sei que você pediu dinheiro a Trevor. Sei que o negócio está à beira do colapso. Se você tem problemas, diga a verdade.
Em vez de me culpar por estabelecer limites, não vou salvá-los. Ela enviou a mensagem sem pensar 2 vezes. A resposta veio 1 hora depois. Como você se atreve a se meter nos meus assuntos? Isso não é da sua conta. Ela não respondeu. Não havia sentido. À noite, Jéssica ligou. Laura hesitou em atender, mas algo dentro dela a fez ouvir. Trevor me contou sobre o dinheiro, disse Jéssica sem rodeios. É verdade sobre a faculdade? Sim. Por que você não me contou? Isso teria feito alguma diferença? Jéssica ficou em silêncio. Por alguns segundos, só se ouviu a respiração dela. Não sei, talvez agora eu sinta que não entendo nada. Eu achava que mamãe e papai eram os pais perfeitos, e agora descubro que eles mentiram sobre tudo. Não são perfeitos, Jéssica. Ninguém é perfeito, mas eles usaram sua generosidade por anos para nos controlar. Estou cansada desse jogo. Estou começando a entender isso, ela disse em voz baixa. Trevor quer pedir documentos financeiros antes de dar mais dinheiro. Acho que ele está certo. Só não sei como dizer isso para eles sem que eles explodam. Isso é entre você e Trevor. Não posso me envolver. Eu sei. Só queria que você soubesse que eu confio em você. E sinto muito por não ter percebido tudo isso antes. Aquilo foi, talvez, o mais próximo de um pedido de desculpas que Laura já ouvirá de alguém da família. Não consertou tudo, mas foi um passo, ainda que pequeno. Obrigada, Jéssica, disse ela suavemente. Após a conversa, Laura ficou sentada no sofá, perdida em seus pensamentos, refletindo sobre tudo que havia